24, nós vamos ler a partir do versículo 42, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 42. E a parábola de hoje é essa, do pai de família e o ladrão. A parábola do pai de família e o ladrão. Mateus 24, versículos do 42 até o 44. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Se tiver alguém sem Bíblia próximo a você, puder estar ajudando o seu irmão, a sua irmã, faça isso nesse momento. Mateus 24, 42 e 44, parábola do pai de família e do ladrão. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Amém. Pode sentar. Essa parábola, alguns autores chamam da mordomia ativa, outros chamam do chamamento ao Senhor, ao alerta, para que a gente esteja mais alerta. Jesus ele faz aqui uma exortação ao seu povo e eu acho extremamente pertinente no momento em que a gente vem acompanhando a situação em que o mundo se encontra. E eu acho sempre interessante a gente passar sempre a olhar a Bíblia e ver. Acho que todo mundo deve fazer esse exercício tremendamente salutar e saudável para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento físico, emocional, profissional, o que for. A gente sempre fazer aquela pergunta para o texto, sempre fazer aquela pergunta para o que Deus está falando. Até que ponto eu tenho feito realmente aquilo que o Senhor está, principalmente quando é uma exortação? Até que ponto isso está mexendo realmente comigo? Até que ponto, ou até em que lugar eu me encaixo nisso daqui? Porque é muito ruim, queridos, quando a gente lê a palavra de Deus, ou a gente lê principalmente os trechos da palavra que são exortativos, e a gente está completamente fora daquilo dali, aquilo é totalmente indiferente para a gente. A palavra de Deus ela precisa causar algum rebuliço em nós, ela precisa mexer em nós alguma coisa, despertar alguma coisa, senão ela não está cumprindo a sua função de espada, que a palavra ela é comparada à espada. E Jesus aqui ele vai fazer uma exortação, e eu nunca consigo esquecer ao ler esse texto, dessa parábola, de uma mensagem que eu ouvi, e o pregador ele tentou alegorizar de uma maneira bem ilustrativa como seria a vinda do Senhor. Ele estava querendo comparar, e a mensagem dele foi desenvolvendo como que Jesus viria comparado realmente ao ladrão, que o ladrão vem, arromba. Não é isso que Jesus quer estar dizendo aqui nesse momento. Jesus está fazendo um comparativo quanto à preparação, quanto a estar vigiante, quanto a estar atento às coisas que você sabe, se você sabe que é possível. Que a primeira grande questão que quando ele está falando do pai de família, que se preocupa com a casa, o Chico Anísio, numa entrevista há muitos anos atrás, ele dizia: eu comecei a perceber que eu estava ficando velho, quando vai dormir, fechei a janela, fechei a porta da cozinha está fechada. O primeiro sinal que você realmente está ficando velho, Então eu acho que eu já estou nessa fase aí. Mas não é nem só isso, é a preocupação do mundo que a gente vive um mundo cruel e difícil. Então você tem essa preocupação. E o pai de família, que é aquele que quer a proteção, que é a guarda da sua família, ele se preocupa. Fechei o carro, tranquei o carro, fechei direito a porta. Será que eu passei a chave? Será que eu passei 2 vezes a chave?
Mas será que eu botei o trinco? Será que eu fechei a janela? Será que eu, de alguma maneira, eu criei uma facilidade para o ladrão? Mas quando? Não é só quando você está velho. É óbvio que era uma brincadeira do Chico Anísio, mas não é só quando você está velho. Quando que você se preocupa com isso? Quando, na tua realidade, é extremamente possível que isso aconteça. A gente vive no Brasil de hoje que não faltam noticiários dessas possibilidades. Então hoje a gente se preocupa mais. Você vai de repente para algum lugar aí fora, você viaja aí no mundo, talvez você não tenha tanta preocupação assim. Há poucos anos atrás, eu me lembro que eu já dormi, minha casa tinha um muro baixo nessa época, e eu já coloquei o carro de frente, né, com a traseira do carro virada para o portão, e eu já esqueci a chave na mala do carro, e fui dormir. No dia seguinte, de manhã, que acordei, vi que a chave do carro estava ali na mala do carro. Hoje, querido, se eu faço isso, eu perco a chave, o carro, a casa, né? Perco até quem sou eu. Eu ia perder tudo. Então hoje, entendam bem isso, quanto mais você tem a noção de que o perigo ele é iminente, de que o perigo ele é real, de que o perigo é possível de acontecer, quanto mais você tem essa realidade em você, mais preocupação você vai ter. E é isso que Jesus está querendo trazer aqui, que o pai de família, ele não sabe a hora. Então quando que ele vigia? Quando que ele prepara? Quando que ele deixa sua casa protegida? Sempre. Se ele soubesse o dia que vem, só o ladrão marcou comigo, ele vem sábado que vem, então hoje eu posso deixar a casa aberta, amanhã eu deixo aberta, terça-feira aberta, quinta-feira aberta. E hoje é sábado, hoje é o dia que o ladrão vem, vou trancar a casa. Aí era mole, né? Mas não, você não sabe. E como a gente sabe que isso é extremamente possível, a gente se previne todo dia. Aliás, a gente se previne quando vai dormir, a gente se previne quando acorda, a gente se previne antes de abrir o portão de casa, a gente se previne antes de passar a chave, dar aquela olhadinha, será que está tudo bem na rua? Antes de sair, a gente se previne orando, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus cuidado. E hoje a gente vive um mundo onde a possibilidade do perigo ela é real. Então entendam muito bem isso. E aí Jesus está trazendo essa analogia, e é a essa analogia que Jesus está se referindo, quando ele está falando da vinda do Filho do Homem, quando ele está falando do retorno de Jesus, quando ele está falando da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, quando ele está falando que haverá um juízo final, que o mundo vai passar por essa etapa em que ele vai vir, vai buscar a sua igreja, vai vir julgar a terra. Quando a gente entende que isso é real, a gente se preocupa com isso. E aí a gente ora por isso. E aí a gente se preocupa em ter mais intimidade com Deus. E aí a gente quer ter mais relacionamento com Deus. Quando a volta de Jesus, queridos, já não é mais preocupação, aquilo que a gente falou na escola bíblica hoje, quando a presença de Deus, quando a intimidade com o Senhor, ela já ficou esquecida no fundo de uma gaveta, ela faz parte de um passado muito distante, ela já não faz parte da minha realidade, do meu dia a dia. Quando isso já não mais me incomoda se eu vou dormir e eu não falei com o Senhor hoje, e eu não parei para conversar com Deus hoje, e eu não li a palavra, e eu não separei, que a gente já falou muito tempo atrás, o quarto de escuta. Eu não fiz o meu quarto de escuta hoje, onde eu não apenas despejo coisas para o Senhor, mas eu escuto Deus, onde eu sei que isso é uma realidade. Se isso já não é mais tão real para mim, querido, então o perigo é que está batendo a porta. E aí a minha vida está correndo risco, porque a palavra de Deus diz que Jesus ele vem de repente, e a gente não sabe o dia e a hora. Os discípulos fizeram isso no livro de Atos,
no primeiro capítulo, os discípulos, antes que Jesus fosse, eles já questionaram logo, né? Mas Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? É agora então que o Senhor vai? O Senhor ressuscitou, está aqui, ficou com a gente, completou a obra que o Senhor tinha falado, então vai ser agora. É agora que vai restaurar o reino, é agora que o reino vai ser completo. O que Jesus responde para os discípulos? Não vos compete saber tempos ou épocas, mas sede minhas testemunhas. E aí é um grande perigo que nós estamos começando a enfrentar hoje. A história da igreja cristã, ela tem, durante toda a sua trajetória, desde esse momento lá de Atos capítulo 1 e 2, que fala da assunção de Jesus e da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, daquele início do relacionamento do Espírito Santo como pessoa junto com a igreja. Desde aquele momento até os dias de hoje, a gente tem ao longo da história vários altos e baixos, várias situações em que o povo estava achando que agora era o momento, agora é a hora que Deus previu, agora é chegada a hora que o Senhor vai restaurar o templo. Durante muitos anos, e naquele tempo contemporâneo de Paulo, um pouquinho depois de Paulo, de João, século I, século II da era cristã, que só no século III é que Constantino, que era o rei de Roma, se converte e começa a decretar que o mundo inteiro romano era cristão, e aí a perseguição aos cristãos ela começa a cessar, e aí depois só retorna de novo contra o Islã. Mas até aquele momento ainda tinha muita perseguição. Então no século I, final do século I, século II, a igreja ela atravessou várias fases, onde começava a vir um rei que atormentava e que via, e eles achavam logo, é aquilo que João previu no Apocalipse, é o anticristo, então agora é o fim. E aí foram se passando os anos, várias etapas ao longo da história da humanidade. O povo achou, é agora o fim. E não foi o fim. Que a palavra de Deus diz que para a gente ficar atento a Jerusalém, fica de olho em Jerusalém, fica de olho que Jerusalém vai ser sitiada do ano 70 depois de Cristo. Até agora, 1948, Israel não existia nem como nação, o território era um território totalmente ocupado. Depois de 1948 é que voltou, então nesse intervalo não tinha como Jesus voltar. A partir de 1948 começou a se preparar todo esse caminho. Quando que Jesus vai voltar? Também não sei. Não estou dizendo que eu acredito que esteja mais perto agora do que antes, em função desses acontecimentos que a Bíblia relata, que Jesus nos alerta para ficarmos de olho. Lucas capítulo 18, versículo 8, fica aquela pergunta: aí quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai achar fé? Será que ele vai encontrar o povo ainda acreditando? Será que ele vai encontrar o povo ainda sedento? E essa que é a grande preocupação aqui em Mateus 24, a partir do 42. Sabe por quê, querido? A gente vai se ocupando da nossa vida do dia a dia. A gente vai se ocupando dos nossos afazeres, das nossas preocupações, das nossas vontades, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente precisa. E às vezes a gente diz que precisa de coisas que quando a gente para pensar, mas eu precisava disso para quê? E às vezes a gente pede a Deus, e às vezes Deus dá. E aí quando Deus dá, a gente já não se lembra mais. Caramba, Deus me deu isso. Mas eu orei um dia pedindo isso, para que foi mesmo? Se for para a mente que eu estou ocupado. E às vezes a gente pede a Deus e Deus dá, e a gente já nem sabe mais para que a gente pediu aquilo, porque às vezes a gente acha que precisa. Meu Deus, surgiu o iPhone 11, eu preciso desse telefone. Surgiu o tênis que corre sozinho. Aí Carlão olha lá e fala assim: eu preciso desse tênis, porque aí a preguiça vai embora.
Surgiu o carro que ele já liga no horário certinho de eu ir trabalhar. Eu preciso desse carro. Querido, a gente viveu a vida inteira sem isso, cara. A gente viveu a vida inteira. Quer ver uma coisa que você começa a perceber? Que você está tão dependente de algumas coisas que são fúteis para você, é quando falta luz. Pronto, acabou o mundo. E se a luz demora a voltar, e a carga do celular acaba antes da luz voltar, pronto, já é o Apocalipse. Apocalipse sinal. O mundo está acabando, Jesus está voltando. Eu estou sem celular, eu estou sem luz, acabou o mundo, pronto, ele começa a chorar, já sai. Aí vira o Apocalipse zumbi, né? Aquele monte de zumbi já na rua, socorro! Eu estou sem celular, eu não consigo mais me comunicar com ninguém. O que vai ser de mim se me comunicar? Já bate um desespero, querido. A gente viveu a vida inteira sem isso. Quantos e quantas pessoas aqui que viveram a sua vida inteira completa e não tinha celular para nada? Eu namorei, não tinha celular quando namorava. Comecei a trabalhar, não tinha celular para ligar para entrevista de emprego, para marcar. Aliás, nem telefone fixo eu tinha em casa. E a gente hoje, fica tão dependente, porque eu preciso disso. Preciso por quê? Porque a gente vai cedendo às pressões do mundo, e aí a gente acaba caindo naquela outra parábola da semente, aquela terra em que ela começa a ficar ofuscada pelas coisas do mundo, e a semente não cresce, a semente não brota. E Jesus está alertando aqui, se vocês prestarem atenção no versículo 44, principalmente quem tem aí a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, dá para entender bem claro quando Jesus fala assim, ó, ficai vós apercebidos, porque a hora em que você já não está mais nem querendo que eu volte, aí eu vou voltar. Alguém tem a NTLH? E se não tiver no celular, naquele aplicativo do celular, é quando eu deixei meu celular com a minha esposa, se tiver aquele aplicativo do celular, você tem várias versões ali. Na NTLH, você consegue entender esse sentido melhor. E isso é que preocupa, porque Jesus está dizendo que vai chegar um tempo que o povo já não vai estar mais nem querendo a volta dele. A gente termina o culto e a gente cria o hábito aqui de terminar o culto aqui falando o quê? Ora, vem Senhor Jesus, amém. Mas será que a gente chega para dizer, quantos de nós já fez isso? Não precisa me responder não, porque eu não quero ninguém constrangido. Responde para você mesmo, reflexão, faz só a reflexão. Quanto de nós já orou? Senhor, volta logo. Senhor, eu anseio pela tua volta. Senhor, meu coração está ardendo por ver o teu reino e ver o Senhor descendo em glória. Você já orou isso? Porque Apocalipse diz que Jesus ele vai voltar. Vai voltar, está parecendo até telemarketing, né? Aquelas ligações de telemarketing paulista. Jesus voltará. Então, vai voltar e voltará. Você avisa para o cara do teu telemarketing, né? Fala assim, ó, para de ficar falando esse gerúndio, o cara fica, vai estar voltando. Não é vai estar voltando, não. Jesus voltará. E ele voltará como? Montado no cavalo branco, e nessa coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai vir com grande glória. Ele virá com grande poder, com grandes maravilhas. Quanto de nós já orou, Senhor, eu estou sedento, no meu coração arde por ver o Senhor descendo no cavalo branco, o Senhor descendo em glória, porque eu quero esta oração, porque eu quero a definição do teu reino. Quantos de nós já orou nesse sentido? E aí Jesus está falando, ó, vai chegar o momento em que nem a igreja de Deus vai querer mais a volta dele. Vai haver esse momento que a igreja de Deus vai estar preocupada com um monte de coisa, vai estar preocupado com afazeres, vai estar preocupado com eventos. Eu fiz estágio na época de seminário, eu fiz estágio numa igreja de um pastor que era muito engraçado. E já naquela época, rapaz, olha, faz as contas aí. Foi em 2002,
Já naquela época ele já trabalhava em células, já há alguns anos. E ele já falava, ele já me ensinava, já falava comigo, olha, esse trabalho em célula, trabalho na casa, isso é que é a igreja. A gente cria eventos para poder dar aquela animada e para poder dar aquela juntada e você conseguir chamar e de repente você fazer até a tua igreja aparecer para a comunidade. A função do evento é mais isso. Mas a igreja ela não pode estar dependente de um marketing ou dependente de evento. Senão ela vai virar a igreja, aí ele dizia, né? A igreja que o evento levou. Né? Porque a igreja vai embora e fica só o evento e o nome da igreja e a essência da igreja e o relacionamento da igreja não existe. É só aquele encontro, é só aquela atividade, ou como muitos dizem até hoje, é só aquela festividade. E tem muito crente, querido, vivendo não de glória em glória. A Bíblia diz que a gente tem que viver de glória em glória. Mas tem muito crente, querido, vivendo de festividade em festividade. E já não há mais preocupação com a volta de Jesus. Eu vou pedir a volta de Jesus? Peraí. Não, Jesus, não volta agora não, que eu preciso aprender primeiro a orar. Deus, eu não sei nem orar direito. Então não volta agora não, Jesus, espera só mais um pouquinho. É triste, querido, mas está virando a realidade de muitas igrejas, de muito crente. E Jesus está alertando aqui, o versículo 44, Jesus está dando esse alerta, olha, vai chegar um tempo que a igreja não vai estar mais querendo que eu volte. Vai chegar um tempo em que a igreja não vai estar mais se preocupando, pedindo, desejando a minha volta, querendo a minha presença. A gente cantou uma música hoje, que eu até mexi com Verônica, que não sei quem escolheu, se foi Juliana, se foi o Carlão, mas é a música que a Verônica mais gosta, né? Quero me esvaziar de mim. Isso tem que ter muito peito para cantar a letra daquela. Você tem que ter muita coragem para você cantar aquilo realmente como uma verdade. Eu quero me esvaziar completo, quero me esvaziar dos meus títulos, quero me esvaziar de quem eu sou, quero me esvaziar de mim mesmo, para que o teu coração esteja alinhado com o meu coração. A gente não quer isso, no fundo a gente não quer. No fundo a gente quer que Deus engrandeça a gente quer que Deus, sabe, faça a gente ser maior. Porque o ser humano é vaidoso. Comentei que estava comentando com o Juvenal que ele abriu o culto hoje falando um negócio que parecia que ele estava lá em casa hoje. Fiquei até meio preocupado se o Juvenal não visitou a minha casa estava meio bagunçada. De repente ele foi lá e eu nem vi. E ele escutou a gente conversando, ele foi embora e trouxe aqui, né? Ele falou, perdoa que a casa estava meio bagunçada hoje, não é que a gente está arrumando os negócios lá. Porque o Juvenal falou exatamente a mesma coisa na abertura do culto aqui. As pessoas hoje, querido, elas não querem responsabilidade. As pessoas hoje elas não querem assumir erros. As pessoas hoje elas não querem pedir desculpas. Sabe por que tem muita gente aderindo à ideia de que o que está acontecendo comigo é culpa dos meus antepassados, o que está acontecendo comigo é porque eu herdei isso da minha família, o que está acontecendo comigo é por causa de gerações passadas, isso é algo que está vindo, o que está acontecendo comigo é por causa de um karma, não foi porque eu fiz escolha errada, não foi porque eu quis besteira, não foi porque eu desejei o que não deveria desejar, não foi por causa da minha concupiscência dos olhos, nem da minha concupiscência do coração. A culpa é do outro. Isso é uma maneira, querido, de você desviar a tua responsabilidade, jogar para o outro, jogar para a tua família, jogar para o karma, jogar para o teu antepassado, jogar para os teus parentes, jogar para os portugueses. Não, minha vida, já ouvi isso, querido. Então, minha vida está toda destruída também, né? A culpa dos portugueses que descobriram o Brasil. A culpa é dos portugueses. Se fosse americano, se fosse os ingleses que tivessem colonizado aqui, teria sido diferente, mas foi português. Eu sou corrupto por quê? Eu sou corrupto porque também nesse país que eu venho, herança de português. Quer dizer, eu não sou corrupto porque eu quis ser corrupto. Eu não sou corrupto porque aquilo alegrou os meus olhos. Eu não sou corrupto porque na hora que alguém mostrou, tem aqui um patacão de nota de 100, aquilo cresceu nos meus olhos, não. Eu não
pequei e não quis a droga, porque a vontade de fazer a droga, de fazer coisa depois, não foi maior do que a certeza de que Deus é maior e melhor do que a droga. Eu não adulterei porque eu quis adulterar, tive vontade e desejos. Não, a culpa é do outro, a culpa é do passado, a culpa é do... Essa é a maneira de se esquivar, querido. A Bíblia fala que a gente colhe aquilo que a gente planta. E a gente precisa prestar muito bem atenção nas coisas que a gente está plantando. E dentro desse relacionamento com Deus, essa hora vai chegar e a gente precisa parar. A primeira pergunta que a gente precisa responder hoje: será que eu sei que isso é uma realidade? A oração que Jesus ensinou, querido, ela deixa bem claro, e eu acho muito interessante que Jesus ele ensinou aquela oração, não para que a gente faça como uma reza, mas porque há princípios ali que a gente não pode esquecer nunca. Qual é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Aí ele começa engrandecendo o nome de Deus, né? Santificado seja o teu nome. E aí como é que ele vem depois? Como é que é? Queridos, vocês já pararam para prestar atenção no que você está pedindo quando você fala isso? O que você está pedindo quando você fala venha a nós o teu reino ou o vosso reino? Você tem que estar preparado se esse reino vem hoje. Isso é um clamor, querido, para que a gente esteja preparado sempre. Eu não sei o dia e a hora, então eu não posso abrir mão da minha intimidade com Deus, do meu quarto de escuta. Eu não posso abrir mão da minha leitura da palavra. Eu não posso abrir mão do meu relacionamento com Deus. A maior mentira do ser humano, a maior mentira do crente é quando ele diz: eu não tenho tempo de fazer. Para mim, então, a pessoa quando fala isso para mim, querido, eu fico assim, né? A pessoa quer dizer para mim que não tem tempo, está brincando comigo. Eu trabalho, acordo cedo, trabalho fora, trabalho o dia inteiro, cuido de família, tenho uma esposa que tem os seus problemas físicos, quem cuida da casa sou eu, quem faz comida sou eu, quem lava a louça, lava a roupa, recolhe e estende roupa sou eu. Eu faço faculdade, eu preparo lição de escola dominical, eu prego quarta, prego domingo. E eu tenho trabalho que às vezes eu tenho que ficar até depois das horas, depois da minha hora. Eu chego cedo, sou sempre o primeiro a chegar no meu departamento. Chego sempre meia hora antes, 40 minutos, às vezes 1h30 antes do meu horário de expediente. Na maioria das vezes, quando eu não tenho que sair para buscar o contato na escola, eu saio 1h30 depois ainda. E faço as minhas provas da faculdade, preparo lição de escola dominical, e planejo o futuro, e organizo evento da igreja, e dirijo e converso. Aí a pessoa vai chegar para mim e dizer que não consegue orar porque não tem tempo. Que não consegue ler a Bíblia porque não tem tempo. Está brincando comigo? Vai dar esgozação com a minha cara. Tempo que é a gente que faz quando tem prioridade. Quando algo é prioridade para nós, a gente arruma tempo. Porque a gente diz que não tem tempo, aí a menina está pedindo. Eu sei que aqui, graças a Deus, não tem nenhuma menina nessa situação, mas tem meninas que às vezes ficam 6, 8 anos pedindo um namorado. Senhor, me dá um namorado, Deus, me dá um varão, me dá alguém para estar comigo. Aí, nesses 8, 10 anos que ela estava orando pedindo namorado, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estudar. Não consegui estudar essa lição da escola dominical essa semana. Essa semana foi corrida para mim. Olha, pastor, o senhor não sabe como foi difícil essa semana para mim. Essa semana foi muito corrida, foi muito complicada. Não consegui tempo. Você tem orado? Não tenho orado, não. Porque a semana está muito corrida. Aí aparece o varão, aparece o namorado. Aí liga todo dia. Aí aquela coisa, aquela velha história no final do dia, né? Desliga você, amor. Não, desliga você. Desliga você. Desliga você. Não. Eu te amo mais. Eu te
mais. Ah, não, eu te amo mais do que você me ama, né? Aí só nesse desliga você, desliga eu te amo mais, há 1h30. Isso fora os papos no WhatsApp, fora as postagens no Facebook, fora os textões de amor. O tempo apareceu de repente. Como o tempo surgiu. Deus te deu junto com o varão, Deus te deu umas horas a mais por dia, né? Deus, vou te abençoar com um namorado e vou te abençoar com 3 horas a mais no seu dia. Pelo que me consta, o dia tem 24 horas desde que o mundo é mundo. Sabe por quê, querido? Porque algo se torna prioridade para nós. Quando algo é importante para nós, a gente arranja tempo, a gente arranja vontade, a gente arranja disposição, não dá sono, porque é algo importante para nós. Porque a gente sabe que aquilo é fundamental para nós. E é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 44 de Mateus 24. Vai chegar um dia em que a própria igreja de Cristo já não vai achar mais que ter intimidade, relacionamento com Deus vai ser mais importante. E aí você pode juntar aqui com Lucas 18:8. Se quiser você pode anotar aí. Não é pecado escrever na Bíblia não. Anota aí, Lucas 18:8. Toda vez que você lê isso aqui, você ir lá para Lucas 18:8. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? Será que ele vai achar alguém ainda que tenha fé, que entenda que a volta de Jesus é uma realidade? Que a volta de Jesus não é uma história, não é um conto, não é uma música antiga. A história de Jesus é a nossa realidade. A volta de Jesus é a nossa realidade. Isso tem que arder no nosso coração. Eu quero estar no reino de Deus. Eu preciso estar no reino de Deus. Senhor, nada é mais importante para mim do que estar no teu reino. Lucas capítulo 5, querido, eu acho linda aquela passagem conhecida como a pesca maravilhosa. Vocês já leram Lucas 5, do 1 acho que ao 11, se não me falha a memória? Querido, sabe que são duas coisas daquela história da pesca maravilhosa que me chamam a atenção? Tem duas coisas ali que eu fico, desde a primeira vez que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Vocês já pararam, quem conhece aqui essa história? Levanta a mão. Quem já leu a história da pesca maravilhosa, Lucas 5, de 1 ao 11? Senão depois você lê em casa para você ver essas duas questões que eu estou falando. A primeira coisa, Pedro ele fala para Jesus, olha, a gente tentou aqui a noite inteira, não conseguiu pegar nada, mas se o Senhor está mandando, então pela tua palavra a gente vai. Aí o que Pedro faz? Baseado na palavra do Senhor, lança a rede. Aí começa a vir peixe. O barco parece que vai a pique, é isso que está dizendo o texto. O barco parece que vai a pique, e o peixe não para de vir. E aí o que Pedro faz? Chama outros barcos que estão perto e fala assim, vocês também estavam querendo pescar? Vocês não conseguiram pescar? Está faltando peixe? Está faltando não. Jesus está com a gente, tem peixe de sobra. Toma aqui peixe. E os outros barcos iam recebendo peixe e mais peixe ia aparecendo. Aí, a primeira coisa é essa. Pedro compartilhou a bênção, porque senão o barco dele afundava. Deus ele dá a bênção para a gente, querido, para a gente dividir com os outros. Deus te abençoou primeiro porque alguém mais precisa conhecer que quem te abençoou foi Deus. E às vezes Deus nos dá coisa e a gente não tem a coragem de dizer que foi Deus que deu. Essa é a primeira coisa que já me chamou a atenção ali naquele texto. Pedro precisou compartilhar, Pedro precisou repartir. E a segunda coisa, sabe o que foi? Vocês pararam para prestar atenção no texto? E eles largaram a pesca para lá, cara. Deus abençoou, eles ficaram a noite inteira querendo pescar, eles não conseguiam pescar, eles já estavam desistindo de pescar. Aí Jesus falou assim, joga a rede do outro lado, pesca. Eles começaram a pescar, botou peixe, começou a surgir peixe, o barco foi quase a pique, e eles chegaram na areia e arrastaram um monte de peixe, e eles deixaram a pesca para lá. Eles foram atrás de Jesus. Me diz qual é a lógica disso? Me diz qual é a lógica humana disso, querido? Tudo que eles queriam era o peixe. Deus deu. Mas sabe qual é a lógica disso?
O principal era Jesus. Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu sou um pecador, eu não sou digno da tua presença. Está lá em Lucas 5, depois vocês leem lá. Senhor, eu não sou digno de ti. Aí Jesus fala para ele: eu vou te fazer pescador de homens, cara. É a transformação de Jesus na pessoa, é maior do que aquilo que Deus dá. Querido, eu sei que você de repente veio aqui nessa noite precisando de alguma coisa, precisando de um milagre. Você pode ter certeza, você vai pedir, você vai orar, Deus vai te dar. De repente essa semana é a semana de você receber o teu milagre. Mas duas coisas não deixa de fazer. Primeiro, entenda que se Deus te abençoou, é para você dizer que foi Ele que te deu. É para você contar que Deus me deu. É para você contar que o milagre veio do Senhor, o milagre desceu do céu. A minha vida foi transformada por Deus. E a segunda coisa, Deus tem que continuar sendo mais importante do que o milagre na tua vida. A presença de Deus, ela não pode diminuir com a presença do milagre. Esse é o grande perigo de Lucas 24, versículo 44. A maioria das igrejas hoje, querido, a presença, a intimidade, a comunhão com Jesus, ela está diminuindo à medida que Deus vai dando milagres, que Deus vai fazendo prosperidade, que Deus vai curando, que Deus vai fazendo, vai acontecendo. Jesus vai ficando lá no canto. Vem porque é a igreja que faz, vem porque aqui faz, porque aqui acontece. Aí a gente entende quando lá em Apocalipse, Jesus bate na porta e ele está do lado de fora, não é de uma casa qualquer, é de uma igreja. Muita gente usa aquele versículo no sentido evangelístico, eis que estou à porta e bato, mas tem um outro versículo que Jesus fala de maneira evangelística. Ali em Apocalipse é uma carta para a igreja. É uma igreja que se dizia que era de Cristo, mas que Cristo não estava dentro. Ele estava do lado de fora querendo bater e pedindo: abre a porta para eu entrar. Aí a gente entende quando a gente lê aqui, e a gente entende dessa maneira Mateus 24, versículo 44. Vai haver um tempo em que a igreja, que o cristão não vai ter como realidade a volta de Jesus. A volta de Jesus é uma história, é um conto. Deus é real para mim, mas Deus é o Deus que me dá, Deus é o Deus que faz na minha vida, Deus é o Deus que faz e acontece. E o Deus que vai voltar? Amém? Amém. A gente precisa responder isso para Deus. Eu quero milagres, eu também quero, querido. Tem muitos milagres que eu quero na minha vida. Amém. Tenho pedido curas, tenho pedido prosperidade, tenho pedido pelos meus filhos, um monte de coisa que eu quero que Deus faça na minha vida. Mas, querido, é uma coisa que eu faço em toda a ceia, eu sempre falo isso aqui, né? A gente precisa aprender a pedir: Deus, não deixa que nem eu quebre o meu relacionamento contigo. A minha intimidade com Deus, ela não pode ser ofuscada, diminuída, deixada de lado por causa das bênçãos que Deus vai fazendo na nossa vida. Nunca. Quanto mais bênçãos acontecem na nossa vida, quanto mais, lembra de Lucas 5:1, quanto mais peixe Deus nos der, querido, mais a gente precisa compartilhar e mais a gente precisa entender que a gente precisa de Jesus Cristo. Deus vai encher o teu barco, eu creio nisso. Você vem aqui nessa noite buscar uma bênção, você vem com o teu barco vazio, você também já está cansado, você já está prestes a entregar os pontos, você já está prestes a desistir, você já está prestes a entregar tudo, você já está prestes a, a largar tudo. Eu sei que nessa noite Jesus está dizendo assim: lança a rede do outro lado, você vai lançar, Deus vai te abençoar, e aí você vai entender: Deus agiu na minha vida, Deus mudou a minha sorte, Deus transformou a minha vida. E eu tenho certeza que a minha vida depende desse Deus, não daquilo que Ele fez. Ele fez para que eu entendesse que Ele é Deus na minha vida, que Ele cuida de mim. Muitos milagres acontecem na nossa vida para Deus mostrar para a gente, às vezes na vida de quem está perto de nós. Domingo passado eu fui num culto de ações de graças de um senhor que foi curado do câncer. E aí na minha oração, o pastor lá pediu para eu orar no final, e Deus tocou no meu coração para orar isso, para uma igreja, né, que às vezes as pessoas pensam que o milagre é coisa do passado, só aconteceu no tempo bíblico. Aí Deus está mostrando aqui para a gente o milagre. E às vezes é preciso que alguém dê um testemunho e faça uma ação de graça para a gente entender: Deus continua sendo o mesmo Deus hoje, Deus é o mesmo Deus de sempre. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que transforma. Deus é o mesmo, querido. Jesus é o mesmo. Mas às vezes a gente está distante.
do desejo da presença dEle. Nunca deixe a vontade da presença dEle ser menor, ser ofuscada, ser esquecida diante das coisas que acontecem na tua vida, sejam de bons ou de ruins. Às vezes acontecem coisas boas que ofuscam a presença de Deus, mas às vezes acontecem coisas ruins, que a gente acha que Deus não está lembrando da gente, que Deus se esqueceu de nós. Não. É porque às vezes é através daquele problema que a gente vai buscar. Às vezes é através daquele problema que a gente vai pedir uma ajuda. Às vezes é através daquele problema que a gente dobra o joelho, porque a gente não dobrava o joelho. Mas é naquela situação que a gente dobra o joelho. Às vezes é quando a gente está internado no hospital que a gente descobre que o mundo gira e não precisa da gente. O trabalho acontece, a empresa vai continuar sem você. Todo mundo vai viver sem você. Se você partir dali, o mundo vai continuar sem você. É quando a gente está internado no hospital, é que a gente começa a pensar nisso. Pô, estou aqui parado, não consigo fazer mais nada. Mas o mundo está acontecendo, as pessoas estão vivendo a vida delas. Então eu não sou o último traquinas do pacote, eu não sou essa coca toda que eu achava que eu era. A gente é que precisa de Deus, a gente que precisa buscar o Senhor. E a nossa vontade, o nosso desejo de buscar o Senhor tem que estar acima de qualquer coisa. E a gente precisa desejar a presença de Deus e a volta dele. Venha, Senhor, o teu reino. Fazer essa oração com propriedade, com sinceridade do coração. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus, não a minha. E que seja aqui na terra, Senhor, do jeito que é no céu. Que não seja do jeito que o presidente, que a ONU, que as pessoas querem aqui na terra, mas que seja do teu jeito. Que seja aqui na terra do jeito que o Senhor quer no céu. Amém? Amém. Fique de pé, querido, feche seus olhos e diga isso para o Senhor. Responda esse questionamento. Qual a importância do relacionamento de Deus, do teu relacionamento com Deus, diante da tua vida, diante dos acontecimentos da tua vida? Feche os teus olhos, querido. Responda isso você para o Senhor. Qual a importância do teu relacionamento com Deus? Qual a importância de se relacionar com Deus?